do hino de Maria. Então, sem muitas delongas, aqui está o Eduardo, uma boa palestra. Você vai começar ou vai? Esse mesmo, a gente economiza uma bateria. Então, boa tarde a todos. Eu vou falar daqui assim desse cantinho, que aí eu fico com uma angulação melhor em relação ao equipamento. Isso. Tá melhor? A pilha é mais isso aí. Então nós vamos conversar na tarde de hoje a respeito desse belíssimo termo do capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. Na realidade, a gente tem que aprender, né, um dia a gente vai conseguir isso. A gente às vezes fica pensando, né, tem até naquele programa Silvio Santos, né, que ele fica fazendo aquela pergunta, quem quer dinheiro, né, aquela coisa assim, né? A gente às vezes fala de brincadeira, a Mega Sena está acumulada, aí todo mundo, opa, Mega Sena acumulada, fica todo mundo em polvorosa quando a Mega Sena está acumulada. Mas na realidade, um dia a gente vai aprender que a gente tem que começar a pouco ir se desligando dessas coisas da matéria e começar a se preocupar um pouquinho mais das questões do espírito. Não é, logicamente, que a gente deva abdicar de cuidar das coisas da matéria. Claro que a doutrina espírita não ensina isso, mas é uma questão apenas da gente conseguir dar o foco devido para aquelas questões que não são passíveis de serem corroídas. O próprio Jesus disse isso para a gente, da gente se preocupar em juntar os tesouros, aqueles tesouros que as traças não têm como corroer, não têm como comer, que a própria ferrugem também não tem como agir em cima. Isso que a gente deveria se preocupar. Então esse título, esse capítulo, não se pode servir a Deus e a Mamon, capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai trazer mais ou menos para a gente a mesmíssima filosofia que Jesus usou conosco. Quando nós chegamos na doutrina espírita, nós nos lembramos que a doutrina espírita é a terceira revelação para o Ocidente. Nós temos a segunda revelação Jesus e temos a primeira revelação Moisés. Mas todas as revelações são sobre o comando, sobre a gerência de Jesus. Então, me lembrei uma vez, né, conversando assim dentro de uma casa espírita, nós estávamos fazendo um estudo e sobrou um pouquinho de tempo, né, e a gente teve a oportunidade de perguntar, o que vocês acharam? Tem alguma dúvida? O que vocês acharam do estudo? E uma companheira levantou a mão e disse assim, eu achei que você foi muito repetitivo. Quando ela disse isso para mim, eu olhei para ela e falei assim, nossa, muito obrigado. Aí ela fez uma cara, amarrou a cara e disse assim, mas isso é uma crítica, né? Aí eu falei para ela assim, muito obrigado. Aí ela ficou olhando assim meio perdida, né? E aí eu tive a oportunidade de esclarecer a ela, dizendo para ela assim, Jesus está mandando para a gente a lei do amor há mais de 3.500 anos. 3.500 anos repetidamente dizendo para a gente, amem-se, aprenda a amar a Deus sobre todas as coisas, ama o próximo como a si mesmo, ama o próximo como a si mesmo, aprenda a amar. Ele vai repetindo 3.500 anos e até hoje a gente não conseguiu aprender a amar. Então, quando a pessoa chega para mim e diz que eu estou sendo repetitivo durante 1 hora, eu tenho que falar assim, nossa, eu estou começando a entender o que eu tenho que fazer, que nós temos que fazer aqui dentro do planeta. Tem que repetir mesmo. E o que o Evangelho faz? Ele vai trazer para a gente, em cada um desses itens, a repetição do mesmo conteúdo. A espinha dorsal do conteúdo é a mesma. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Mas na hora que vai trazer para a gente, traz primeiro sobre a ótica da salvação dos ricos, depois preservar-se da avareza, Jesus em casa de Zaqueu, a parábola do mal rico, a parábola dos talentos, a utilidade providencial da riqueza, provas da riqueza e da miséria, o item 8, desigualdade das riquezas, sempre repetindo. Para quê? Para ver se a gente aprende. É isso que eles esperam de cada um de nós. Para a gente desenvolver o tema, nós também fomos até o Livro dos Espíritos, que nas questões 814 até 816, nós temos o tema tratando diretamente das provas da riqueza e da miséria. Existe uma tendência enorme
as pessoas dizerem de maneira muito clara assim: não, a prova da riqueza é muito mais difícil do que a prova da miséria. Só que aí a gente vai lá no Livro dos Espíritos para poder ver isso. Vai lá no livro da Filosofia Espírita para poder tirar as dúvidas a respeito disso. E na 814, nós também fazemos uma outra coisa que é importante. É sempre bom, né, que está gravando, e aí as pessoas têm a oportunidade depois de olhar com calma. A vantagem que existe a gente trazer o texto exatamente como está no Livro dos Espíritos é a preservação do código kardeciano. Então, a gente não tem achismo, não existe espaço para achar nada. A gente está aqui para trazer o código exatamente como está lá dentro do Livro dos Espíritos. E na 814, Kardec pergunta aos espíritos: por que Deus concedeu a uns a riqueza e o poder, e a outros a miséria? E os espíritos respondem: para experimentá-los de modos diferentes. Reparem que quando ele fala de modos diferentes, ele não está falando no que diz respeito, né, à estrutura, né, ao conteúdo, ao âmago da questão que está sendo testado. Às vezes a pessoa precisa ser testada no orgulho. Ela pode ser testada no orgulho como chefe, como professor, como aluno, como pai, como filho, como rico, como pobre. Existem várias maneiras de testar, entende? Então, ele mostra que assim são os modos que a pessoa vai testar. Qual é o orgulho? Vai ser testado para ele no caso da riqueza, vai ser testado no caso da pobreza. Vai ser testado na parte de receber comando ou vai ser testado na parte de exercer comando? Como é que vai ser? É isso que ele vai tentar escolher. Ora, através da riqueza do poder, em outro momento, através da miséria. E aí ele continua dizendo, os espíritos continuam dizendo: além disso, como sabeis, essas provas foram escolhidas pelos próprios espíritos, que, no entanto, nelas sucumbem frequentemente. De fato, muitas são as vezes que as pessoas são um tipo de pessoa quando não tem dinheiro, e a pessoa se transforma, né? Vou fazer assim, entre aspas, né? Se transforma em outro tipo de pessoa quando recebe o dinheiro, tá? Não é que ela se transforme, na realidade, ela está começando a transparecer o que efetivamente ela é. Na realidade, quando ela agia de uma outra maneira, por não estar sendo submetida a determinado nível de provação, nível de situações, determinadas questões do dia a dia, ela não estava sendo verificada naquela questão, né? Dizem até, né, que a pessoa fala assim, né, só vai se reconhecer, né, o verdadeiro caráter de um homem na hora que ele receber comando. Muitas das vezes a gente vê isso. Às vezes a pessoa chega e fala assim, né, ah, você faz não sei o quê? Aí a pessoa humildemente: faço sim. Eu faço sim. Aí daqui a pouco ela passa a exercer comando. Quando ela passa a exercer comando, aí ela se transforma, entre aspas, se transforma em outra pessoa. Ela começa a botar para fora o seu verdadeiro eu. Aí é grosseira, é tirana, não sabe coordenar, não sabe comandar, não sabe falar com as pessoas, né? Porque na realidade ela não está conseguindo lidar com aquela situação que ela estava recebendo. E da mesma maneira, às vezes acontece com a pessoa que está na miséria. Me lembro de uma historinha muito simples e rápida. Uma companheira do centro espírita, ela foi levada, recebeu uma intuição, né? Ai, seria tão bom se a gente pudesse ajudar as pessoas, né? E aí ela foi dentro de casa, preparou, né, uma quentinha com salgadinhos, né, e pegou um refrigerante e saiu na rua feliz da vida, né, procurando alguém para poder ajudar. E nisso ela encontra uma pessoa. Na hora que ela encontrou aquela pessoa, né, olha como é que funcionam as provas da vida da gente, né? Porque ela estava sendo testada naquele momento também. E ela vai na direção do companheiro que está caído no meio da rua, oferece a quentinha com o refrigerante, e ele, aos brados, diz para ela: o que a senhora está pensando que eu sou para aceitar que uma mulher me dê comida, me dê alguma coisa para comer? E saiu de perto, saiu batendo o pé. E ela pegou, ficou meio chocada assim, sem saber o que dizer. E aí ela pegou e falou assim para si mesma, né? Não, eu não posso parar. Eu não posso deixar de fazer o bem. Lembrou de Paulo de Tarso?
não vos canseis de fazer o bem. E ela falou assim, deixa eu tentar ver se de repente tem uma outra pessoa. Às vezes a gente recebe esse não, a resposta agressiva, 1, 2, 3, várias vezes, para nós sermos testados. No caso dela, ela encontrou uma outra pessoa na rua, abaixada, de cabeça baixa, e na hora que ela chegou perto daquela pessoa e ofereceu a quentinha com refrigerante, o senhor levanta a cabeça e começa a chorar, emocionado, e disse para ela assim, a senhora não tem noção do quanto que eu estava rezando, orando, pedindo a Deus para que eu pudesse receber a ajuda necessária para levar comida para os meus filhos e para minha esposa, que estão em casa sem comer nada desde de manhã. Então, só para a gente poder ver como que duas pessoas levadas na mesma situação de miséria podem ter um comportamento e outro comportamento diametralmente oposto. Na questão 815, Kardec traz então aquele esclarecimento para aquela questão que eu falei agora há pouco, porque ele diz assim, qual das duas provas é a mais perigosa para o homem? A da desgraça ou a da riqueza? E os espíritos esclarecem, ambas o são igualmente. Por quê? Porque a miséria provoca as queixas contra a providência e a riqueza leva a todos os excessos. Então, algumas pessoas são testadas numa frente, outras pessoas são testadas em outra frente. A cada um com o seu cada um. Às vezes a gente olha e fica pensando assim, nossa, mas também fulano está cheio de dinheiro, não precisa se preocupar com nada na vida. Não, aquela pessoa, cada um de nós temos as responsabilidades e temos as provações necessárias para o nosso crescimento espiritual. E na 816, ele pergunta assim, se o rico está sujeito a maiores tentações, não dispõe também de mais meios para fazer o bem? E aí os espíritos respondem, é justamente o que nem sempre faz. Torna-se egoísta, orgulhoso e insaciável. Suas necessidades aumentam com a riqueza e ele nunca julga ter o bastante para si mesmo. Ali no carro, a gente tem aqui uma figura, né? Não sei se a imagem está boa, está nítida na tela, mas é um carro que está todo ele coberto de ouro. Tá? A modelo está ali sentada, né, dentro de uma feira para vender o carro, todo ele com todos os acessórios feitos de ouro. Para que isso? Entende? Dentro de uma sociedade, dentro de um mundo como o nosso. Por que existem pessoas que não conseguem se satisfazer com 2 carros? Porque às vezes a pessoa fala assim, não, eu preciso de 2 carros. Por que você precisa de 2 carros? Porque na minha família sou eu, minha esposa e 3 filhos. 2 carros vai dar conta. Agora tem gente que é assim, quantas pessoas tem na tua casa? Eu. E o que você faz? Tem 1 carro. E o que você mais quer na vida? Quero 2. E agora o que você tem? 2. E o que você mais quer na vida? 3. E agora o que você quer? 4. E depois 5. E por aí vai. E essas coisas começam lá atrás, na nossa infância. Me lembro de um garotinho na evangelização. Era a época do dia das crianças, né? De alguma maneira ou de outra a gente acaba conversando, né? E vai perguntando para as crianças, né? Aí eu perguntei para ele, oi, meu filhinho, tudo bem? Tudo bem. O que você vai ganhar de dia das crianças? Você pediu alguma coisa para o papai, para a mamãe? Aí ele disse assim, eu queria tanto ganhar um boneco. Eu fiquei pensando assim, eu não podia ficar calado? Eu podia ficar calado, né? Mas não, eu não fiquei calado. Eu fui e perguntei para ele assim, mas você já não tem boneco? Aí ele falou assim, tenho. Aí eu perguntei, quantos bonecos você tem? Aí ele disse, 170. Aí eu perguntei para ele, para que você quer mais boneco? Para poder ter 171. Compreenderam? Então, a pessoa que está vivendo essa situação de acúmulo, ela não consegue enxergar a situação que ela está acumulando. Quantos sapatos você tem? 50. O que você quer comprar? Eu passo na loja de sapato. Desculpem, meninas, né? Mas eu sei que é irresistível. Mas, né? Para que mais sapato?
para que mais outro? Para que mais outro? Eu até consigo compreender, né? Porque às vezes a mulher está vestindo uma blusa azul com detalhes em azul um pouco mais escuro. No dia seguinte ela está com uma roupa branca com detalhes em verde, já tem que ter outro sapato. Não é isso? Aí se usar uma roupa vermelha, precisa de um outro sapato. Se for um vermelho um pouco mais claro, precisa outro sapato. E por aí vai. Eu compreendo essa situação. Mas um dia a gente vai começar a se soltar um pouquinho dessas situações. Porque tem tanta gente que não tem sapato, né? Tem tanta gente que não tem boneco. Graças a Deus, dentro da atividade da evangelização, nós tivemos oportunidade de fazer um planejamento, refazer o planejamento, para poder sensibilizar as crianças. Você sabe o que aquela criança fez? Ele virou e falou assim: tio, eu gostei muito desse estudo, eu vou até mudar a minha situação. Ao invés de ter 171 bonecos, eu acho que eu vou dar alguns e vou ficar só com 51, né? Ou seja, parece pouco, tá? Parece pouco, mas para quem tinha 171, dar 120 e ficar com 51, para ele aquilo foi extremamente doloroso. A mãe contando como ele fez, ele fazia assim, a mãe fazia assim, né? Chegava para ele e falava assim: filho, esse aqui pode ir embora? Aí ele segurava: ai, mas esse não, mãe, esse não. Olha, cada boneco foi uma guerra interior dele com ele mesmo para poder abrir mão daquele boneco, porque ele olhava o boneco: mas esse daqui não, mãe. Aí a mãe para ele: precisa, filho, você já tem outros bonecos, vamos dar esse boneco aqui para quem não tem. E ele olhava, sofrendo. Então foram 120 momentos de profundo sofrimento para ele. E isso que é importante a gente desenvolver nas nossas vidas. A gente tem que, pouco a pouco, ir largando essas questões que não têm tanta importância, de juntar muito mais do que a gente precisa. Mesmo que, às vezes, a gente tenha ótimas justificativas. Ah, é porque eu sou colecionador de boneco. Aí o outro diz assim: eu preciso juntar porque eu não sei o que vai ser de mim na aposentadoria. Eu preciso juntar, eu preciso ter 10 milhões na conta do banco. Aí o cara fala assim: e para que você vai ter 10 milhões? Você pode ir embora daqui a 1 minuto. Não, porque eu preciso, de repente eu penso até em ter 11 milhões, depois 12, e aí sim vai, tá? Sendo que 1 milhão aqui é uma conta que eu não estou nem preocupado em qual é o tamanho dessa conta. Cada um fica pensando às vezes em juntar, e Jesus daqui a pouco vai mostrar para a gente uma história que ilustra essa situação. Quando a gente vai lá no livro no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai passar alguns slides aqui assim, simplesmente só fazendo pequenos comentários, tá? Por quê? Porque esses comentários, esses slides, eles vão contando as passagens evangélicas que tratam de cada um desses assuntos, tá? O texto evangélico é muito longo, merece muita reflexão, provavelmente será título de estudos em outros momentos na casa, tá? Então vale a pena ler, vale a pena parar, vale a pena pensar a respeito deles, e a gente efetivamente não teria como varrer os 8 itens do Evangelho segundo o Espiritismo na profundidade que poderíamos alcançar. Então vamos só fazer um comentário superficial e depois a gente faz comentários de situações do dia a dia que fazem essa abrangência da situação como um todo. Então no item 1 ele diz assim: nenhum servo pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer um e amar a outro, ou há de entregar-se a um e não fazer caso do outro. Vós não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon era simbologia de riquezas. Então Jesus está lembrando para a gente que não dá para a gente servir aos 2 propósitos. Não dá para servir. É isso que ele fala para a gente de uma maneira muito clara, tá? É claro que a gente pode
né, se esforçar ao máximo de fazer um bom empreendimento, um bom uso da riqueza, e daqui a pouco a gente vai ver a respeito disso. Mas a gente precisa dar um foco nas nossas vidas. Ele estava aqui tentando falar em determinado momento, Jesus em determinado momento fala de maneira radical. Daqui a pouco a gente tem um outro slide muito legal, né, que eu posso até adiantar para vocês, que é o slide que quando você chega para uma pessoa, né, e você está num modelo educativo, muitas das vezes você fala a respeito da necessidade daquela pessoa. Exemplo, uma mãe tem um filho muito bagunceiro, mas muito bagunceiro, muito, daqueles que, sabe aquele filho arteiro, aquele filho terrível. O que essa mãe diz quando ela vai sair de casa? Ela vai chegar para ele e vai falar assim: ó, a mãe saindo de casa, filho, mamãe vai 1 minuto na padaria comprar um pão. Você, pelo amor de Deus, fica quieto. Aí ela pega a chave da casa, aí vira para o filho e fala assim: filho, a mamãe vai 1 minuto na padaria comprar um pão. Pelo amor de Deus, fica quieto. Aí ela pega a carteira com o dinheiro. Aí vira para o filho e fala: filho, pelo amor de Deus, mamãe vai na rua 1 minuto comprar um pão. Não faz bagunça, pelo amor de Deus. Aí ela vai lá e abre a porta. Adivinha o que ela diz quando abre a porta? Mamãe vai na padaria comprar um pão. 1 minuto. Não faz bagunça, pelo amor de Deus. Então, quando a criança é quieta demais, é bagunceira demais, 500.000 recomendações para que ela fique quieta. Se a criança é quieta demais, aí a mãe já vai falando para ela assim: vai para a rua, menino, não fica parado, vai fazer alguma coisa. Vai para a rua, menino, não fica parado, vai fazer alguma coisa. E fica repetindo 100 vezes a mesma coisa. Jesus, como bom entendedor da nossa sociedade, diz para a gente justamente isso, de maneira um tanto radical, dizendo assim: olha aqui, presta atenção, não dá para servir os dois. Por quê? Porque a nossa cabeça, normalmente falando, não consegue administrar os dois lados. A nossa cabeça, normalmente falando, quando dá vazão às questões materiais, larga as questões espirituais de lado. É aquela situação assim, querem ver? Né? Jogar pesado com o pessoal, hein? Né? Tem uma situação que a gente vê assim: a pessoa chega na casa espírita e diz assim: ah, eu não pude ir na casa espírita ontem. Aí a pessoa pergunta: por que você não pôde vir? Pergunta fraternalmente, sabe? Como a gente está conversando assim, né? Por que você não pôde vir? Aconteceu alguma coisa de grave? Aí ela diz assim: eu tive um compromisso. Todas as vezes que eu perguntava para um trabalhador da casa por que ele não foi, e ele me dizia que eu tinha um compromisso, eu não falava com ele isso, mas dentro da minha cabeça ficava assim a pergunta: gente, ele tem um compromisso na rua e não tem um compromisso na casa espírita? Como é que isso funciona? Entende? A gente tem compromisso com as coisas da matéria, mas não tem compromisso com as coisas de Deus? A gente tem compromisso com as coisas da riqueza, né? E não tem compromisso com as coisas de Deus? Por que isso? Por que a gente tem que separar as coisas dessa maneira? Na realidade, um dia, lá na frente, a gente vai conseguir entender que riqueza é para servir os nossos semelhantes. Que tudo que a gente ganha a mais, em todos os tipos de dons, é para servir e para trabalhar em favor dos nossos semelhantes. Como dito, diga-se de passagem, na mensagem de abertura da nossa trabalho da tarde de hoje. Que quando a gente tem alguma coisa, não é para viver sozinho, é para a gente trabalhar e fazer com relação ao próximo. É isso que um dia a gente vai aprender. No item 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, é aquela passagem do rico, né, do moço rico, o jovem rico, que vai falar com Jesus, e na hora que ele fala com Jesus, aqui assim a gente já colocou em colorido, né, botamos em cor diferente, 3 detalhes para a gente pensar, tá? Primeira coisa, ele começa falando para Jesus assim: bom mestre, tá?
Eu esqueci o nome do rapaz que estava na livraria, na biblioteca. Hã? Bruno. O Bruno, ele usou uma terminologia muito legal que a gente tem que trazer para dentro da gente, né? Que às vezes a gente é questionado de algumas maneiras, né? E aí o Bruno usou uma analogia, né? Muito espirituosa, que ele disse assim, que às vezes as pessoas vêm conversar com a gente e conversam com a gente, são semi-obsessores, né? Eu achei aquilo lindo de morrer, né? Por que semi-obsessor? Porque o companheiro, ele começa a conversar com Jesus de uma maneira, né, de bajular, sabe? Bom mestre, tá? Por que não mestre? Por que não irmão? Por que não parceiro? Por que não companheiro? Por que precisa chegar para a pessoa, nossa, você é a melhor dirigente de reunião pública do sul do estado do Rio de Janeiro? Ora, pelo amor de Deus, não precisa esse tipo de terminologia. E ele começa fazendo isso justamente com Jesus. E ele diz, bom mestre, que obras boas devo eu fazer? Esse eu também é sintomático. Porque quando a gente vai olhar o nosso desenvolvimento espiritual, a gente geralmente pergunta para as pessoas assim, tem uma questão do Livro dos Espíritos que fala isso, que no fundo, lá na origem, na raiz, como radical de todos os vícios, de todos os males, a gente encontra o egoísmo. Se a gente chegar para as pessoas e perguntar se ela é egoísta, a gente pode até arriscar, mas a grande maioria diz que não é egoísta. A grande maioria. Você é egoísta? Não. Você é egoísta? Não. Você é egoísta? Acreditem, ela está balançando, mas pode dizer que não, porque o normal nosso é dizer que não é egoísta. Esse é o nosso normal. Aí a gente chega para a pessoa e pergunta para a pessoa assim, então dá uma descrição do que você faz durante o dia a dia. Aí a pessoa começa, eu acordo, eu levanto. Eu me faço isso, depois eu faço isso, depois eu faço isso, depois eu faço isso, depois eu, depois eu, depois eu, depois eu, depois eu, depois eu. Os verbos são todos conjugados na primeira pessoa. Pergunta, se todos os verbos das atividades que a pessoa faz durante o dia são conjugados na primeira pessoa, essa pessoa é egoísta. Compreendem? Então, para nós, quando ele chega fazendo essa pergunta, e ele ainda enfatiza, porque o que ele está querendo é a vida eterna. É como se fosse um elixir, é como se fosse um remedinho, como se fosse uma aguinha que a pessoa toma e vai ter a vida eterna, a continuidade do seu eu. Parece até uma pirâmide, tá? Que a pessoa vai guardar as suas riquezas, vai guardar as suas coisas, vai guardar tudo que tem, guardar a sua individualidade, guardar a sua identidade de uma maneira intocável, porque ele não precisa ser reformado, ele não precisa ser trocado, ele não precisa se mudar em nada, em nenhum aspecto. E aí Jesus começa o assunto mostrando para a gente o quanto que nós não temos capacidade visual. Porque antes de qualquer coisa, ele diz, pode parar com esse papo. Porque bom, eu não sou não. Bom, só o meu Pai que está no céu. Diferentemente da gente. Diferentemente da gente. A gente quando recebe um elogio, a gente pega, tem gente que não cabe dentro de si. Recebe um elogio, começa a voar, aí vai saindo do chão. Ai, que pessoa maravilhosa que eu sou, né? Não precisa nem muito, né? Só se olhar no espelho de manhã que a pessoa já olha no espelho de manhã. Nossa, tá aí, que gente boa que é essa pessoa. Jesus não é bom não. Bom só o Pai. Agora nós diante do espelho, nossa, essa pessoa é muito boa. Na hora que a gente chega, na hora de entrevista de emprego, todo mundo deve lembrar disso, né? Imaginem isso. Outro dia eu fiz essa atividade numa casa espírita. Eu fiquei imaginando o seguinte. Imaginem que eu sou um patrão e vocês querem um emprego, tá?
Vocês estão precisando de um emprego. Você é gente boa, parceiro? Você é gente boa? Sim. Você é gente boa? Sim. A senhora é gente boa? Sim. Estão vendo só? Olha que coisa espetacular. Nós, todos, na hora de nos dizermos dentro de uma entrevista de emprego, a gente diz que a gente é boa. É assim que a gente diz. Agora, Jesus, não. Aí ele diz que bom não é, não. Bom ele não é. Ou seja, ele que é bom, ele que é gente boa, diz que não é bom, que só Deus o é. A gente que somos os espíritos do planeta de expiações e provas, nos identificamos como gente boa. Claro que eu não estou aqui dizendo que a gente não é gente boa. É claro que existe a questão da autoestima. É claro que existe a intenção de a pessoa progredir, de crescer, de mostrar seriedade. É claro, eu estou dando assim exemplos pueris para a gente poder ver a reação nossa diante do dia a dia e a reação de Jesus diante do dia a dia. E ele pega e continua conversando com o companheiro, dizendo para ele assim: porém, se tu queres entrar na vida eterna, guarda os meus mandamentos. Esse guardar tem o mesmo significado, o mesmo sentido de, não é no sentido de guardar da gente, né, simplesmente guardar. Não é guardar, é guardar no sentido de você guardar o conceito e praticar o conceito. De nada adianta a pessoa saber 500 códigos na cabeça. Não adianta de nada esse tipo de conhecimento. É melhor guardar poucos códigos, poucas leis e cumprir as leis. É isso que a gente tem que ter. Quando Jesus fala que a gente tem que guardar os mandamentos, a gente tem que guardar o conteúdo dentro da gente, mas principalmente agir de acordo com aquele conteúdo que ele ensina para a gente. Aliás, diga-se de passagem, é a mesmíssima terminologia que ele usa quando ele usa a outra expressão que é vem e me segue. Tá? Vem e me segue não é vem e me segue, anda junto. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Jesus não quer que a pessoa seja seguidor físico dele. Ele quer que a pessoa seja seguidor de sentimento, seguidor de procedimento, seguidor de entendimento. É isso que a gente precisa aprender a fazer. Ele quer que a gente pratique o bem. Ele quer que a gente seja amoroso. Ele quer que a gente seja fraterno. Sobretudo, ele quer que a gente aprenda a amar em todas as instâncias possíveis da palavra amor. Então ele fala para o companheiro: guarda os meus mandamentos. E o companheiro, mostrando mais uma vez o quanto que ele está apontando para si mesmo, ele vai e diz para Jesus assim, né? Primeiro que Jesus diz quais são os mandamentos, dá a descrição dos mandamentos, né, que a gente já conhece, os 10 mandamentos. Não cometereis homicídio, não adulterarás, não cometerás furto, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe e amará o teu próximo como a ti mesmo. E aí o companheiro responde para ele: eu tenho guardado tudo isso desde a minha mocidade. Que é que me falta ainda? Já vai ele dizendo: não, eu já faço tudo isso. Se ele fizesse tudo isso, ele não teria dúvida no coração dele. Se ele fizesse tudo isso, ele não ia bajular Jesus. Se ele fizesse tudo isso, ele não ia mais, né? Ele já ia estar servindo o tempo todo. Já não ia mais consultar, não ia mais conjugar, né? Conjugar os verbos na primeira pessoa. Ele já ia dizer nós, já ia dizer o que você precisa, já ia dizer o que vocês necessitam, né? Que é a diferença que a gente vê na nossa prática do dia a dia. E aí Jesus continua dizendo para ele, falando agora daquela outra maneira: se queres ser perfeito, vai, vende o que tens, larga a riqueza para lá, larga a questão material para lá, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. E aí dizem que o companheiro sai cabisbaixo porque ficou difícil para ele. Enquanto era só da boca para fora, dá para fazer. Quando tem que trazer a prática, já fica um pouco mais difícil. É o que a gente tem que aprender a fazer na nossa vida. Agora há pouco a gente estava conversando sobre isso. Chegou na casa espírita, todos nós, chegou na casa espírita. Claro que muitos de nós chegamos na casa espírita e ficamos preocupados em que a gente precisa receber. É natural isso. Mas
procuremos no decorrer do tempo começar a olhar para o que tem à nossa volta. Às vezes a gente chega na casa espírita e não consegue nem sequer entender a dinâmica dos trabalhos que estão acontecendo dentro do ambiente. A gente tem que chegar na casa espírita e pouco a pouco começar a educar os nossos espíritos a se preocupar com os nossos semelhantes. Vem na casa espírita para poder receber o passe. Isso é muito bom. Mas vem na casa espírita e traga o nome dos seus parentes, dos seus amigos, que precisam de vibrações fraternas, que precisam de vibrações de saúde, que precisam de vibrações de todos os tipos. Vem na casa espírita, mas antes de vir na casa espírita, procure entrar em contato com aqueles que estão ao seu lado para ver se precisam de alguma coisa. Vem na casa espírita desde o momento de manhã cedo. Já começa a exercitar isso no dia a dia. Eu vou falar alguma coisa aqui assim para nós, aqui para os médiuns, vão entender perfeitamente do que eu estou dizendo. Às vezes a pessoa está em casa e ela pensa assim, eu vou na casa espírita. Na hora que ela faz isso e começa a andar na rua, a gente não consegue ver, mas assim, a tom de brincadeira, logicamente, né? Porque claro que não é uma coisa física, é uma coisa de vibratória, é uma coisa de vibração, né? De energia, né? Magnetismo. É como se tivesse escrito na nossa testa, em letreiro luminoso, igual aquele que a gente vê lá no Banco do Brasil, na Caixa Econômica, tem aquele letreiro luminoso, aí aparece assim na nossa testa, hoje eu vou numa casa de amor e caridade. E aí a gente vai andando na rua, hoje eu vou numa casa de amor e caridade. Sabe o que acontece com todos os irmãos desencarnados que olham e leem o letreiro luminoso na nossa testa? Eles vêm e se grudam na gente. Então é muito comum médiuns, trabalhadores, pessoas que já estão com esse tipo de envolvimento na casa espírita, irem em direção à casa espírita durante o dia. Aí a gente pega, diz assim, de brincadeira, a gente diz assim, que o médium começa a fazer assim, sabe? Começa, o que foi? O que você está sentindo? Não sei, tem um negócio me incomodando, né? Se o médium não tem força de vontade, ele diz assim, não vou não, quando ele mais deveria ir. E aí normalmente chega na casa espírita, procura o dirigente da reunião e às vezes diz assim, fulano, fulana, eu não estou me sentindo muito bem. Será que seria aconselhável trabalhar no dia de hoje? Aí em geral os dirigentes dizem assim, fica tranquilo, senta um pouquinho, ouve a música, lê, vai na biblioteca, pega um livro, pega uma página, lê a página, faça uma oração, descansa um pouco, respira um pouco, beba um copo d'água, assista a palestra e depois você diz se você vai trabalhar ou não. O que acontece? Durante o trabalho, aqueles espíritos vão sendo envolvidos pelos benfeitores espirituais. E aí naquele momento, nós, todos que estamos na assistência, sem exceção, que escrevemos na nossa testa que estamos indo a uma casa de amor e de caridade e que trazemos esses irmãos, estamos nada mais, nada menos do que fazendo o que Jesus falou para a gente, porque nós passaremos a juntar um tesouro no céu. Qual é o tesouro no céu? O tesouro material? Nananina não, nada de matéria. É o tesouro de carinho, de fraternidade, de bem que a gente faz em relação aos nossos semelhantes, sem nem sequer saber que está fazendo esse bem. É o ápice do não saber a mão o que a outra faz. E é isso que a gente precisa desenvolver no dia a dia. Jesus diz logo depois, em verdade vos digo, que um rico dificultosamente entrará no reino dos céus. E aí, por que é? Olha lá o peso. Olha lá como é que fica o rico diante da questão do dinheiro. Né? A gente lembra lá do tio Patinhas, né? Era o meu rico dinheirinho, né? O camarada juntava tanto dinheiro que fez uma piscina de moedas, só para poder, quem lê, né, já leu Revista em Quadrinho, lembra disso, que ele pulava dentro da piscina de dinheiro, aí nadava, ele só tinha dificuldade de nadar porque ele não conseguia nadar com mão aberta, né? Ele nadava com a mão fechada, né? Era tão mão fechada que ficava querendo nadar com a mão fechada o tempo todo.
né? E é isso que a gente tem que aprender a não fazer. E ainda continua dizendo, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Essa passagem, isso existe. Essa passagem existem várias interpretações possíveis. Várias interpretações. A interpretação, uma delas, é que as portas de Jerusalém, né? As portas de Jerusalém, elas tinham o aspecto de um buraco de agulha e eram muito estreitas. Claro, né? Era a porta de entrada na cidade que servia para ponto de defesa. Então você não pode fazer uma porta muito grande porque a porta fica frágil. Então eles faziam algumas portas estreitas. E nessas portas estreitas era difícil, que o camelo é um animal de grandes proporções, era difícil para o camelo passar. Então isso é uma das vertentes possíveis. O Evangelho segundo o Espiritismo faz uma outra analogia, dando a entendimento que a mesma palavra camelo é utilizada para um tipo de corda grossa, que era usada pelos mercadores. Então, no caso, essa corda grossa, tá, é uma situação do nosso dia a dia. Às vezes a gente tem, né? Aí é por limitação também de vista, né? A gente tem que passar uma linha na agulha, né? Aí a gente fica assim, né? Fica lá com a linha na agulha e não consegue botar a linha na agulha porque a linha está grossa demais ou porque a nossa visão já está vencida. Mas de qualquer maneira, é interessante a gente entender que realmente é muito mais fácil um camelo passar num buraco de uma agulha, o que é uma coisa, né, visualmente impossível, do que um rico entrar no reino dos céus. Essa comparação que Jesus fez dentro dessa passagem. A terceira passagem é aquela passagem do rico, chamada do rico. Esse daí não é do rico louco, não. Essa daí é do irmão que vai fazer a divisão da herança, né? Ele diz assim: no meio da turba, um homem lhe disse: mestre, dize a meu irmão que divida comigo a herança que nos tocou. Como é que isso funcionava naquela época? Naquela época, as heranças eram divididas da seguinte maneira: o filho mais velho ficava com 2/3 da herança e o filho mais novo ficava com 1/3 da herança. Não é igual hoje em dia. Hoje em dia, né, você tem um casal e 2 filhos, vamos dizer assim, 3 filhos, quantos filhos forem, né? 50, morreu o pai, a mãe fica com 50% e os filhos ficam com 50% e dividem igualmente, tá? Dizem que é assim, não é mais assim não? Como é que é? A senhora Agora é assim, agora é 75 e 25? Nossa, eu não sabia, que legal. Nossa, muito bom, muito bom. Preserva mais ainda, mas era 50, não era? Aí mudou para 75 agora? Nossa, muito bom, muito boa informação. É bom a gente aprender. O que de qualquer maneira, existe uma intenção de dividir de maneira igualitária para os filhos. Se morrer os 2, aí divide igual para os filhos, é isso? Aí tá certo, né? Lá em Deuteronômio, não. Deuteronômio capítulo 21, versículo 17, define essa regra que está aqui. Só que aquele irmão que é o mais novo, óbvio que vai chegar para Jesus e diz para Jesus: não, ô Senhor, fala com meu irmão para dividir igualmente. Não quer que o outro fique com 2/3 da herança. E aí Jesus diz então a famosa passagem do rico louco, dizendo assim: um homem rico cujas terras produziram extraordinariamente, pensava consigo mesmo: que devo fazer, pois já não tenho lugar onde possa armazenar tudo que vou colher. Já sei, demolirei os meus celeiros, construirei outros maiores, onde porei toda a minha colheita e todos os meus bens. E direi, esse daqui vai ser uma parte que a gente vai dividir daqui a pouquinho, vai comentar daqui a pouquinho. Ele diz assim: minha alma, tens de reserva muitos bens para longos anos. E aí ele fala 4 palavras que daqui a pouco a gente vai estudar elas. Porque ele diz em primeiro lugar: repousa, come, bebe, aproveita. Isso que ele fala teoricamente para a alma dele, dizendo para ele o seguinte: o que ele pensa em fazer na realidade é o que a gente fala no dia a dia de curtir a vida. Entenderam?
é mais ou menos assim: ah, o que você vai fazer quando se aposentar? Aí a pessoa diz: ah, eu vou curtir a vida. É tão bom. Tem gente que diz o contrário. Tem gente que diz assim: quando eu me aposentar, aí eu vou ajudar os meus semelhantes. Aí quando aposenta fala assim: só que agora eu tenho que cuidar dos meus netos. Então, quando os meus netos entrarem na faculdade ou estiverem formados, aí eu vou começar a cuidar dos meus semelhantes. Aí a pessoa nasce os bisnetos. Aí ela fala: quando os bisnetos estiverem, né, se aposentando, né, e aí a pessoa vai adiando. Não. Tá em pé, começa a ajudar o próximo. Começa a trabalhar em próximo. É isso que a gente tem que aprender a fazer. E não ficar: ah, mas o Eduardo está dizendo que a gente não deve curtir a vida. Não foi isso que eu disse. A gente não pode só curtir a vida. É isso que a gente tem que entender. E aí, ele não entendeu na realidade que tudo pertence a Deus. E aí, ele diz assim: mas ao tempo todo, Jesus diz, mas ao mesmo tempo Deus disse: que insensato és, esta noite mesmo te tomarão a alma. Para que servirá o que acumulaste? É o que acontece àquele que acumula tesouros para si próprio e que não é rico diante de Deus. Essa descrição de Jesus, dessa parábola, está no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos 16 a 21. Mais uma vez, o grande desafio entre o acumular e o aprender para distribuir. Esse é o grande desafio para cada um de nós. Quais são as palavras que ele utilizou? Repousa. Atrás da palavra repousa tem o vício preguiça. Então, quando ele fala repousa, não é repousar, porque repousar todo mundo tem direito. Quando ele fala repousa, é repousar em excesso. É o pensamento do repouso em excesso. Cada uma das coisas em excesso. Come, não é comer, é gula. Existem outras parábolas, né? Existem outras passagens que Jesus conta, né? Dos ricos, por exemplo. A gente até, todo mundo sabe como é que é, né? Não estamos aqui criticando o rico, não. Mas a gente pega e fala assim: nossa, aquilo ali é prato de rico. Por quê? Porque o camarada vê uma comida enorme, uma quantidade enorme de comida, em que ele pega só o suprassumo do suprassumo do suprassumo. Não sei se vocês já viram um programa de televisão de culinária, né? O camarada vai fazer, já viu o programa de culinária na televisão? Não viu, não? É muito engraçado, sabe? Chega a ser assim, né? A gente fica olhando assim, fica assim, pensando assim: gente, eu não entendo o que o cara está fazendo. Como é que ele faz? Tem que pegar uma carne, aí ele pega o filé mignon, que é a carne mais macia. Sei lá, né? Estou pensando aqui em tese, né? Aí ele pega o filé mignon, aí tá lá aquele filé mignon grandão. Aí ele faz o filé mignon inteiro. Quando ele termina de fazer o filé mignon, aí ele faz assim: esse aqui está macio, esse daqui está muito macio, esse está macio que não acaba mais, esse daqui está ultra, hiper, ultra macio. Aí ele recorta aquele pedaço de bife e serve aquele pedaço de bife. O resto tudo é descartado. Bem igual a gente, né? Bem igual a gente não. Primeiro que não compra filé mignon, tá caro pra caramba, né? Segundo que quando a gente aproveita tudo, né? Então, ele lá está colocando essa situação. Não é comer, é gula. Não é beber, são os vícios associados à bebida. Não é aproveitar, é o desenvolvimento de tudo que está previsto lá dentro do livro dos Espíritos da Correspondência 16, do egoísmo, do orgulho, da insaciedade. Não é suficiente ter, tem que ter muito, tem que ter demais. Já não é suficiente eu ter tudo que eu já tenho. Eu preciso construir silos maiores, tio Patinhas em larga escala. É isso que ele vai desenhando para a gente. Precisamos lembrar que somos todos devedores um do outro. Eu não tinha visto a mensagem de preparação. Tá? Somos todos devedores um dos outros. Na verdade, somos todos farinha do mesmo saco. Uma vez eu trouxe essa imagem aqui, uma companheira disse para mim assim: mas Eduardo, farinha do mesmo saco? Então é como se todos fôssemos iguais? Aí eu falei: todos iguais não, porque cada grão é diferente um do outro. Cada um dos grãozinhos de
de farinha tem a sua individualidade, tá? Tudo isso metáfora, pelo amor de Deus, tá? Cada um dos grãozinhos tem a sua individualidade, mas o que nós precisamos entender é que estamos todos dentro do mesmo pacote. Rico, pobre, homem, mulher, alto, baixo, forte, fraco, com saúde, sem saúde, doente, não interessa. Todos estamos dentro do mesmo pacote e precisamos trabalhar e desenvolver o trabalho coletivo e não simplesmente o trabalho individual. A reforma, a transformação é de ordem individual, mas é transformar individualmente para servir a todos os seus semelhantes. No dia que a gente conseguir acabar isso, conseguir atingir esse patamar de comportamento, todas as misérias da terra acabarão. Esse é o nosso grande desafio. Jesus e Zaqueu, né? A grande frase que tem, uma das grandes frases que tem dentro do episódio de Jesus e Zaqueu, que é aquela passagem em que Jesus vira para ele e diz assim: Zaqueu, é conveniente que eu durma na sua casa, que eu sei na sua casa essa noite. Na hora que ele diz isso, o que ele está dizendo para a gente? Humanidade terrestre. É que Zaqueu naquele momento é o símbolo da humanidade. Ele é o símbolo de cada um de nós. E é conveniente que o conteúdo que Jesus ensina vá para dentro da nossa casa. Não a nossa casa física, mas a nossa casa mental. O nosso coração, nosso pensamento, nossas atitudes, nossos comportamentos. É conveniente que Jesus venha para dentro dos nossos espaços. E aí recebemos hoje, de manhã, eu estava falando com o Ricardo isso, hoje de manhã uma companheira postou isso aqui na internet. Aí eu peguei e falei assim, não posso deixar de considerar isso. Olha que lindo. Ser espírita é caminhar com Jesus. Não é caminhar ao lado de Jesus. Ser espírita é caminhar segundo os ensinos de Jesus. O que uma vez, uma hora, um dia a gente vai conseguir fazer. E é uma coisa que alguns de nós já temos tido essa experiência. Que às vezes algum vizinho chega pra gente, quando a gente faz, às vezes a gente faz coisas erradas, né? A gente às vezes faz uma coisa errada. Aí um vizinho chega pra gente e fala assim: nossa, você, espírita, fez isso? Né? Então, espírita, o que o mundo espera do espírita? Ele espera que a gente não fale mais palavrão, que a gente não brigue, que a gente não discuta, que a gente perdoe plenamente, que a gente não tenha que a gente não expresse sofrimento. A gente vai ter sofrimento, mas a gente não expresse o sofrimento. Eles querem e esperam de cada um de nós que nós consigamos efetivamente caminhar de acordo com Jesus ensinou para cada um de nós. Tem um minutinho só mais de estudo e a gente, só para ver como é que era muita coisa, né? A gente nem conseguiu chegar na parte dos comentários que eu estava querendo, né? Estou tentando correr o máximo possível, mas não vai dar, tá? Então é a questão da pirâmide, é a questão do dinheiro. Isso aqui é aquela questão que o pessoal diz assim: caixão não tem gaveta. Ó, mesmo que tivesse gaveta, tá? As pirâmides tinham um monte de câmeras guardando os tesouros dos faraós, e nem assim foi suficiente para guardar o tesouro dele. Então, caixão tendo gaveta ou não tendo gaveta, pode fazer o que quiser, não adianta. Nós não vamos levar nada de material desse mundo, só vamos levar o que efetivamente nós somos. Outra ótima também, agora entrou a parte do comentário, essa é muito boa, né? O dinheiro não traz felicidade, mas é muito melhor chorar em Paris. Essa, com certeza, ó, olha lá, ó o que eu fiz com a frase, ó, cortei a frase. Não, tô brincando. Claro, eu sei disso. É porque a gente tem que entender que melhor do que chorar em Paris é não chorar, tá? É claro que no nosso patamar não tem jeito, a gente vai chorar, queira ou não queira, a gente vai passar por problemas de sofrimento, de dor, aborrecimento, etc e tal, não tem jeito. Mas é preciso entender que melhor do que chorar em Paris, melhor do que chorar em Nova York, melhor do que chorar, nós já estamos na cidade maravilhosa, não sei nem para que quer ir para a cidade do Luiz, se
cidade maravilhosa é melhor do que cidade luz. Mas tudo bem, a gente respeita. Mas melhor é não chorar. É isso que a gente um dia vai aprender. Tá bom? Que pessoa. Acabou o tempo. Tá? Então a gente fica com essas reflexões, ficamos dentro do Evangelho, porque de qualquer maneira é um duplo enorme para cada um de nós. Que Deus abençoe a todos nós. Outras conduz nesta jornada pelos caminhos da luz que Ele deu-lhe, apóstolo.